Eu falo para os meus clientes que o cachorro é o discípulo mais próximo de Jesus Cristo aqui na Terra, que ele dá amor incondicional e não te cobra nada. É isso aí, mais um episódio do Digitalize Cash. Tá começando, hein, Leandro? Começamos mais um episódio de Digitalize Cash aqui com a presença ilustre e de peso, mas nem é do meu peso, né? Mas é uma presença de peso. Vamos lá, então. Agradecer primeiramente ao Buy Food, o maior cardápio hoje do digital. Se você tem um restaurante e quer vender mais, contrate já a Buy Food, um grande parceiro, onde você vai economizar e, Leandrão, sabe o melhor? Eles não cobram taxa ou porcentagem em cima das suas vendas. Isso é importante. E isso significa que você pode vender mais, vender melhor e ainda colocar mais dinheiro no seu bolso. Agradecer também a Núbia Sushi, Nubia Sushi, nossa da Bolívia, parceira. agora também no Brasil, regaçando de vendas aí. Núbia, muito obrigado pela parceria. Núbia. E também junto com a gente, Leandro. E hoje, uma noite especial, por quê? Aniversário do homem, uma salva de palmas. Happy birthday to me. O cara é brabo, Pizzaria Los Brabo, é isso aí. É isso Você vai aí. chamar o convidado? Eu vou chamar o convidado porque eu sou amigo íntimo, né? Amigo Eita. íntimo. Amigo íntimo, pode falar assim? Aí é com ele, né? Amigo íntimo, assim, a gente já viajou, a gente tem uma amizade há bastante tempo. Show. O cara é doutor, palestrante, escritor, é pai, é marido. Esse cara é 100%, eu tenho certeza que vocês vão amar, pra quem não conhece. Certo. Vem pra cá, meu amigo e irmão, doutor Rogério Pet. É isso aí. É isso aí, estamos aqui, é um Doutor prazer. Rogério Pet. É um prazer muito grande estar aqui na presença ilustre do Matheus e do Leandro, porque na verdade a gente já se conectou há um tempo atrás e a gente está numa caminhada muito legal juntos, um ajudando o outro, aqui é ombro a ombro. E Verdade. isso não existe nessa terra, entendeu? Pessoas que se ajudam, que compartilham as suas fraquezas, as suas vitórias e as pessoas hoje não querem saber do que... a gente sempre brinca quando eu era criança lá em Barbacena, só vê as pingas que você toma, os tombos, Ninguém quer ver, né? Quer ver os tombos. O cara quer participar da sua vida só nas pingas, nos tombos o nego pula. Pular fora, né? Isso é E verdade. aqui não, aqui a dupla sertaneja, aqui os caras são bravos. Os caras Como são que bravos. ficaria? Matheus e Leandro, Leandro e Matheus? Malê. E é isso aí, ó. Pegando o gancho do Dr. Rogério, algo muito importante, eu até vi, né? Hoje a gente fala sobre criação de conteúdo, sobre viralizar, crescer no Instagram, o Leandrão fala muito disso. E a gente hoje vê uma galera entregando tudo ali pra atrair seguidores, mas também não paga o preço pra ter amigos de verdade. É verdade. Eu vi uma publicação nesse sentido e aí você falou agora, veio de encontro com essa mensagem. Então, ou seja, tem muitas pessoas hoje na internet buscando seguidores, crescer no Instagram, mas também as pessoas estão deixando de pagar o preço para ter um verdadeiro amigo do lado. Para quando aperta, quando o doutor falou, né, naquele momento, cara, ou às vezes só de ouvir, ter uma companhia ali e falar, cara, tô junto com você, vamos junto, eu te apoio num projeto, numa nova largada. Eu gosto do Leandrão por conta disso. Leandro, tô com uma doideira, bora? Ele, irmão, já sabe. Ele Fala, já Leandro. pergunta já sabendo da minha resposta, às vezes, né? Então, Porque na verdade às vezes não é doideira, né, cara? Às vezes é um insight que aparece e você fala assim, putz, será que eu vou? Será que eu não vou? Mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu entrei numa mentoria do João Adolfo, que eu honro a vida dele, porque quando eu Brabo. entrei no João Adolfo, eu não tinha nada, tinha 10 seguidores, entendeu? Tava começando. Aí ele até olhou e falou assim, tem certeza que você vai embarcar? Eu falei assim, ó, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Por quê? Porque não sei, eu quero fazer porque na verdade é a dor, né? Eu tô há quase 40 anos, 37 anos atendendo pet no consultório e eu conheço as dores dos tutores. Então, eu falei, eu tenho que montar alguma estrutura, alguma coisa que eu vou ajudar esses tutores, que eu possa abrir o leque. Por quê? Porque se você atende só, por exemplo, eu atendo lá 10, 15 pacientes por dia, são 10 pessoas por dia. Se eu que nem um vídeo nosso que performa 100 mil nego por dia, você vai falar, putz, em vez de eu atender 10, tô atendendo 100 mil, tô apagando uma dívida, tô criando, tô ajudando, tirando vidas, peso, ajudando vidas, né? Transformando as pessoas naquele desespero que ele tá, putz, o que eu vou fazer se acontecer isso? Putz, assisti um vídeo agora, já sei o que eu faço. Isso é bom, Isso mas não já tem preço. aproveitando esse gancho aí,
Fala um pouco do quem é o Dr. Rogério. Quem é o Rogério, né? Quero saber. É que o sobrenome dele é difícil que eu falo assim. Rokitsky. Rogério Roskitskis. Aí complicou. Fala um pouco quem é o Rogério Roskitskis e como que foi essa trajetória para virar o Dr. Rogério Pet, esse cara, um profissional que... É que eu sou suspeito de falar do senhor, né? Porque você já sabe. Esse profissional maravilhoso que tem tanto amor pela profissão, tanto amor pelos animais. Conta um pouquinho pra gente a história do Rogério, como é que nasceu essa história do Rogério Pet, pra galera te conhecer. Show. Então, o Rogério Pet, ele surgiu com 9 anos de idade. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente era de uma família humilde no Paraná, meu pai trabalhava no IBC e ele vivia ganhando filhotinho de cachorro, trazia os filhotes pra gente cuidar. Eu e minhas 2 irmãs, a gente amava os filhotes, gostava. A gente sempre gostou de cachorro, a gente sempre teve muito cachorro. E aí, o que acontecia? A gente era criancinha, né? Eu tinha acho que 7 para 8 anos, eu tinha um cachorro era um Fox Paulistinha que eu ganhei. E eu fazia desfile, meu avô era diretor de escola, fazia desfile de 7 de setembro, eu ia com o Bob, putz, era... E meu pai ganhava, trazia os cachorrinhos nas caixinhas de quichute, cara, putz, de tão pequenininha, porque naquela época nascia os filhotes, o povo não tinha o que fazer, doava, né? Aí o que acontecia? A gente trazia os filhotes pra... Olha a dificuldade que era nos anos 70, você ter um bicho em casa e não ter ninguém para te orientar. Por quê? Porque qual que era a orientação? A orientação dos avós, né? Ah, dá fubá, dá mingau, dá leite, dá isso, daquilo, e não vingava, como diz meu pai, não vingava. Mas por que eles morriam? Depois de um tempo a gente foi descobrir que o problema maior dos filhotinhos é que quando eles concebiam, naquela época não tinha remédio de verme, não tinha, o que dava para os cachorros de vermífugo? Criolina, umas coisas meio malucas, né? Ninguém dava remédio de verme para cachorro, ninguém dava remédio de verme para gato. Gato, então, a gente tinha um ou outro gato, os gatos fugiam mais do que ficavam na casa porque os cachorros queriam pegar. Então, qual era a ideia? A gente não tinha conhecimento. Isso que me tocou. Na época, os filhotinhos morriam, meu pai escondia. E uma vez tinha um filhote que eu gostava muito, um filhotinho de cocker, que ele veio numa caixinha. A gente acha que era cocker, era peludinho, porque ele não cresceu, né? Ele morreu. Ele era peludinho com as orelhinhas caídas. A gente tinha um quartinho tudo cobertinho, tudo fechadinho, de madeira, porque naquela época as casas lá no Paraná eram tudo de madeira. Aí eu acordei antes e fui lá ver, porque ele já não estava legal na noite. A gente tinha dado bastante leite, fazia chá de losna, fazia chá de camomila, fazia chá de tudo quanto é coisa para dar para o filhotinho, porque a gente não sabia cuidar. E eu levantei antes de todo mundo, fui lá ver, porque meu pai pegava, o que ele falava pra gente? Falava que o bicho tinha levado, que os filhotinhos tinham sumido, mas não deixava a gente ver eles mortos. E aí eu levantei, chamei minha irmã, falei, vamos lá ver o pequenininho, vamos ver o que está acontecendo. Chegamos lá e ele estava morto na caixinha. Aí eu falei, putz, eu e ela, essa que estava comigo, minha irmã Cristiane, também se formou em veterinária, mas o Deus não quis... o destino não quis que ela ficasse com a gente. Ela acabou falecendo aqui, trabalhando já de veterinária aqui comigo, aqui em São Paulo. Em 94 ela faleceu no acidente de carro junto com os pacientes que ela estava transportando para a USP na época. E o filhotinho morreu, a gente jurou, falou, nossa, a gente tem que, quando a gente crescer, a gente vai mudar essa história, a gente vai dar conhecimento para as pessoas. E por um acaso divino, depois de tantos filhotes morrer, um médico, um pediatra falou, sabe o que vocês fazem? Quando os filhotinhos vierem para casa de vocês, dá licor de cacau Xavier. E a partir do licor de cacau Xavier, os nossos filhotinhos pararam de morrer, por incrível que pareça. Bacana. Muita gente sabe o que é o licor de cacau Xavier, outros não sabem. É um vermífugo que usava lá no tempo que era piperazina, que na verdade eles não matavam. Por que os filhotes não morriam? Porque a piperazina ela só paralisa o verme sai vivo do intestino do cachorrinho, como sai vivo do intestino da criança, porque era um vermífugo de gente. E aí isso foi um divisor de água na nossa vida. Putz, um médico passou um conhecimento e a gente resolveu o problema. Qual foi a mentalidade que criou na nossa cabeça? Que nós dois tínhamos que ser médico. Porque se o médico salva os filhotes... Virou a chave ali. O médico vai salvar todo mundo. Isso foi com quantos anos, doutor? Já era formado ou não? 77, pô. Você não, tinha 9 anos. 9 anos.
Faz tempo. Faz né? tempo. Mas foi ali realmente a virada de Não, chave. porque aí a gente era criança, mas você vê, a gente idolatrava ele. Foi uma Cara, semente meu, ali que foi O plantada. cara é. Não, Sim. não, você pensa um pediatra chegar e dar a dica, os filhotinhos pararam E de ainda mais, morrer. é que é até difícil comparar, porque naquela época não tinha tanto acesso à informação, né? Não tinha nada, Assim, E não tinha veterinários. Veterinário na nossa cidade, Apucarana, só tinha veterinário que mexia com bicho de grande porte. Ah. Você ia nas casas de ração, o cara não sabia te orientar, Não entendeu? sabia, E os né? veterinários não sabiam. Veterinário, o que era veterinário? Da cooperativa. Por quê? Porque lá tinha as cooperativas que cuidavam de vaca de leite, tudo essas Cavalo, coisas. essas coisas. Cavalo, não tinha. A questão toda é que não tinha conhecimento. E isso e ficou isso gravado, porque isso, Nossa. quando a criança está em crescimento, isso grava no subconsciente. Grava, né? Quando a gente foi fazer a escolha, o que a gente ia ser? Eu terminei o colegial, o que eu vou fazer? O meu avô falou, você vai ser médico? Eu queria que você falasse, porque depois daquele dia, todo mundo que me perguntasse o que eu ia ser médico. pronto. Por quê? Pra mim, o médico era o cara que salvou os cachorrinhos que vinham nas caixinhas de quichute, pô. Quem é mais ídolo do que isso? O médico era Deus pra gente. Os médicos, pra mim, era assim, criança, fui crescendo na família humilde, então, chegava, quem que era o doutor? Nossa, o doutor, né? Aí meu avô perguntou, meu pai falou, não vou ser médico. Ah, como assim? Você falou que ia ser médico? Eu falei, eu vou ser médico, mas vou ser médico de bicho. Ah, não acredito. Não, médico de bicho, cara. Veterinário. Fala mais perto do microfone. Veterinária não... Pode falar aí. Não- Mais calma. E- Veterinário, naquela época, né, na minha cidade, qual que era a profissão? Ou você ia ser médico, ou você trabalhava no Banco do Brasil, ou você ia ser do Exército. Seguir carreira Era do as Exército. maiores profissões da época. Funcionário público do Banco do Brasil. Não era funcionário público da prefeitura porque não ganhava nada. Agora, médico, Exército e Do Banco do banco, Brasil era o acabou. top. Aí, meu avô, veterinário, ou seja, os veterinários aqui não ganham nada. Os caras não. Falei, não tem problema, avô. Eu vou seguir essa linha que eu vou. E eu gramei, cara. Que eu fui... E foi por conta disso que talvez você saiu também lá do Paraná e veio pra São Paulo ou não? Cara, eu fiz uma trajetória maluca. Ó, É. do Paraná, eu fui para Santa Catarina. Não, então você rodou, não foi direto. Fui 5 anos para Santa Catarina. De Santa Certo. Catarina, eu fui para o Rio Grande do Sul. Fiquei 4 anos em Erechim. De Erechim, eu vim para Ibiúna. Isso você já estava atuando Formado. como veterinário, né? Que Formado. Quando eu fui para Erechim, eu fiz faculdade. Fiz faculdade em Lages, fui trabalhar em Erechim. Lá em Erechim foi o divisor. Na verdade, em Erechim foi o que me deu toda a experiência que eu criei. Porque lá em Erechim eu trabalhava com Border Collie, que eles criavam cachorro, mexia com bovino, cavalo puro sangue inglês, que eu fazia temporada. Eu, na verdade, fiquei residente na fazenda. Gado de leite, puro sangue inglês, carneiro e cachorro. então o Dr. Rogério é um completo, né? Não, Quem já sabe quando você fala de veterinário, a gente só pensa assim, gato, cachorro, né? Mas Mas eu tem trabalhei 20 anos só com cavalo, pô. Só com um grande porte, assim? 20 anos. Caramba. E você acredita? Não é que só com grande porte, eu atendia cavalo, mas como que eu atendia fazenda, então eu acabava atendendo. Atende Tirava tudo, espinho de ouriço nas fazendas, vacinava os E cachorros, hoje dava tem conhecimento vermífugo. do grande porte que você consegue adaptar para o de pequeno porte ou não interliga assim na execução ali ou dá Então, para ó, tirar alguns insights? vou te mostrar qual é a ideia. Ó. A clínica não muda nada, só muda o paciente. Batimento cardíaco, você tem que examinar, a clínica é a mesma. Certo. A questão toda é que cada espécie tem um exemplo. O cachorro, ele é carnívoro. O cavalo é herbívoro. A vaca é ruminante. São diferentes, mas o funcionamento são todos mamíferos, é igual. Entendeu? Tem os detalhes? Tem. Mas para você surfar nos detalhes, não é difícil. Certo, é muito É específico. que, na verdade, hoje, na veterinária, como pulverizou muito, diminuiu a carga horária e eles estragaram o curso, na verdade, porque quando eu fiz faculdade de veterinária, sabe quantas faculdades de veterinária tinha no Sul? 5. Contava no dedo da mão. 5 faculdades. Tinha duas em Santa Catarina, 4 no Rio Grande do Sul e 2 no Paraná. Na verdade, eram 7. Lá no Sul, né? 7 faculdades. Então, você olhava e falava, meu, hoje tem quanto? 7 mil. Só em cada estado, aí deve ter umas 1000. Teve um monte de faculdade. Por quê? Porque eles mudaram a carga horária, né? Mexeram a prática você não faz mais na faculdade. Praticamente isso e na minha época a gente ficava das 7 da manhã às 5:30 da tarde, todos os dias, período integral. Então você fazia tudo na faculdade. O que fez hoje
ter esse aumento na questão da parte veterinária, o médico? O que você acredita que despertou esse interesse da galera procurar mais essa profissão? Você acredita que tem a ver com os pets, com os gatos, ou não, nada a ver? Ou foi evoluindo o tempo? Então, eu vou falar para você o meu ponto de vista. O meu ponto de vista é o seguinte, ó. Por que que eu quero agora... Por que que o Dr. Rogério Pet surgiu? Por causa disso, ó. Educação. O que que aconteceu? Por que que aconteceu o caso Orelha? Por que que acontece casos de orelha todos os dias no Brasil inteiro? Você acha que só a orelha que é morto espancado a paulada? De jeito Claro que não. Muitos cachorros são espancados, mortos a paulada no Brasil inteiro, no interiorzão, né? de maus tratos. Por quê? Porque falta de consciência, falta de amor no pet. Por quê? Porque o pet, ele não é classificado como um bicho que dá amor incondicional para uma parte grande ainda da população. Claro que tem a população como a gente, que sabe que ele é um ser vivo, que veio dar amor incondicional para a gente, mas o pet, assim, lá atrás, ele era um bicho de estimação que era para defender a casa. Hoje não, hoje é um filho. Com essa evolução do pet dormir no quintal para o pet dormir na cama, eu falo que tem uma transição muito grande entre o A e o B, que tem dentro, nesse miolo tem uma lacuna. Não ensinaram que o pet não é uma coisa. Por que que os meninos mataram a orelha? Você acha que eles tinham respeito pela orelha como ser? Claro que não. Porque senão não teriam matado, você não concorda? Ia matar o bicho a paulada se eles respeitassem a orelha, tivesse amor, tivesse compaixão pelo um ser vivo? Não, está faltando compaixão. Está faltando alguma coisa nesse miolo aí, nessa... Por quê? Por que que eu estou educando? Por que que eu bato na tecla que a educação é em primeiro lugar? Porque quando a gente passar a consciência do que... Hoje, essa semana eu vi um vídeo que foi assim... A moça mostrando uma criança com um cachorrinho no colo, uma criancinha de 4, 5 anos. Numa chácara com uma ninhada, um monte de filhotinho no chão, ela pegou um filhotinho no colo, a criancinha, e falou, eu vou levar, é meu, é meu, é meu. Daí a moça, foi inteligente, falou, quem que vai cuidar? Esse foi o vídeo da filha do Neymar. Você viu essa aí? A filha do Neymar. Que a menina falou, não, quem vai cuidar é meu pai? É. Cara, com 5 anos, ela pegou o pet na mão, falou que era dela, mas ela não ia cuidar. Quem ia cuidar era o pai. Você acha que tá certo? Qual a educação que esse pai vai dar para essa filha? Que ela pode ter tudo que ele vai... Você acha que isso é normal? Eu, na minha opinião, não. Se fosse meu filho... Ah, você vai levar? Então você vai cuidar, você vai limpar cocô, você vai dar comida, você vai arrumar a caminha, você vai fazer tudo. Tudo bem que a criança era muito pequenininha, ela não ia ter essa... já vem de casa, já vem de berço. Você vê que era uma criança pequenininha daquela, ela não ia ter essa noção. Mas eu jamais levaria um cachorro para minha casa sabendo que meus filhos não fossem cuidar. Tanto que a gente teve cachorro a vida inteira, eles ajudaram a cuidar sempre. Então esse nível de consciência que você traz dentro do livro, que aparentemente é um livro mais puxado para o infantil, para esse trazer... aqui é um livro para a criança entender que ela tem uma obrigação e que ela vai doar o tempo dela e o amor dela para o pet. Sim. E ele vai doar esse amor de volta para ela. Isso é uma parte de doação que hoje não tem doação, né? É negociação. Ah, você faz isso que eu te dou isso, você faz aquilo. Não, você tem que mostrar para a criança que ela precisa doar o amor dela, o tempo dela, doar para cuidar do pet. Porque se ela cuidar do pet... O pet vai amar ela, vai te dar esse amor em troca. Onde que isso, quem você ouve falar isso hoje na nossa sociedade? Não que tem, o pet, você isso. Vai dar amor pro pet amar você em contrapartida. Ninguém fala. Por quê? Porque o pet é uma coisa. Claro que existe toda uma comunidade que ama o pet, eu concordo. Eu tenho muito cliente que dorme com o pet na cama, que ama o pet. E eu sou a favor que eles amem mesmo o pet. O pet dorme com a gente desde a época das cavernas, gente. Se você for naquelas pinturas rupestres que tem nas cavernas, lá tem o desenho da fogueirinha, os homens dormindo em volta e os pets em volta defendendo. Por quê? Porque eles acabaram, o cachorro selvagem se juntou com o homem, por quê? Porque o homem caçava, os restos eles comiam. Então, qual é a ideia lá atrás do cachorro das cavernas? Que o homem era o quê? O provedor, o herói. Para eles matavam e morriam pelos homens. Por quê? Porque os homens eram os provedores. Se tivesse algum bicho que atacasse o grupo, você acha que os pets não defenderiam os cachorros selvagens? Claro que iriam defender. Por quê? Porque eles eram os heróis.
O cara, venera. O cachorro é um bicho que ele... E eles criam esse senso, né? Vínculo, é um Esse vínculo. Eu sempre falo que o cachorro é o ser dos 3 Cs. Primeiro ele te conhece, Certo. entendeu? Ele vai, cheira, tal. Aí depois ele confia, entendeu? Ele vai criar uma confiança e depois ele te concede. O que é conceder? Ele se acopla com você, ele vai ficar... Porque não tem aquela brincadeira que fala que o pet escolhe alguém na casa? Ele escolhe alguém. um dono, né? Não tem essa conversa? Claro que ele escolhe. Ele gosta de todo mundo, mas tem um da casa que ele tem mais afinidade. Vídeo já, parece que é um vídeo onde, acho que para adotar, eu vi um vídeo que é assim, ó, isso é legal, que eu vi esse vídeo pra nos adotar, nos Estados não Unidos é tem esse o dono negócio. que escolhe o pet, é o contrário, você fica Eles todo mundo soltam- enfileirado, soltam os solta o pets. pet, e aí ele sai cheirando, chega um que ele cheira E aí- sintoniza. e sintoniza, né? Que legal. Então- Existe mesmo, doutor Rogério, Tem essa essa sintonia. parte do cachorro dele... Assim, sintonizar a com- sintonia é uma frequência, né, de amor. frequência Quanto que ele mais sente você ali. tiver essa frequência de amor com eles, mais eles vão te dar amor incondicional, entendeu? Isso não, eu o acho. cachorro sente, né? eu- Então, se eu- não gosta, já não Às- gosta, né? às vezes- Como é que é? Fala de novo isso aí, o cachorro... É o discípulo de Jesus Cristo aqui na Terra, o mais fiel de todos, porque qual discípulo de Cristo que está aqui na Terra que dá amor incondicional pro ser humano? Chega uma hora uma hora espana, né? Não é? O cara vai amar você, independente do que você faça. O cachorro você pode bater nele, que ele te ama igual. Ele bana o rabo depois de meia hora. Não tem, esse negócio ele esquece rápido. Ele tem aquela história da gratidão e do perdão, né? Por isso que eu te falo, ele é o discípulo de Cristo, porque ele em 10 minutos ele perdoa e volta a se comunicar com você. Então, Que bacana. Ô, doutor, então é praticamente isso que você passa no livro, é ter esse relacionamento com o pet. exatamente, esse ensinar cuidado. qual é a ideia, como que eles têm, qual que é a obrigação. Na verdade, lá atrás a gente chamava isso de uma obrigação. Hoje eu acho que não é uma obrigação você ensinar o seu filho a cuidar. Porque quando ele desenvolve esse cuidado com um ser que dá amor para ele acaba se desenvolvendo como um ser que vai cuidar dele também, entendeu? Vai ser um ser humano mais feliz, porque ele vai ter essa conexão com o cuidado, com o amor, com amar o bicho que te ama, brincar com um ser diferente que não é igual a você. Então, isso é assim, não tem palavras, não tem assim uma explicação. Para mim isso é conexão pura de amor com amor. Então quando você põe um filho seu que se conecta com o pet e cria essa conexão, esse amor entre eles, cara, isso fica pro resto da vida. O cara vai crescer um ser humano muito melhor do que ele seria se ele não tivesse nada. Jamais ele pegaria um martelo e pregaria um prego na cabeça de um pet se ele tivesse pet desde criança. Ele jamais faria isso. Por quê? Porque ele ia ter certeza que aquilo que ele estava fazendo ia ser uma atrocidade. Então eu acho que se lá atrás os jovens tivessem essa compaixão, esse conhecimento desse contato com o pet para cuidar dele, jamais eles teriam feito isso. Vocês não concordam? Você acha que o cara ia dar pregar um prego na cabeça de um cachorro se ele tivesse essa conexão com o cachorro quando era jovem? Criança, nunca. Então gente. hoje quando você fala assim em pet e criança, você recomenda que a criança tenha contato com pet ou tenha um pet como criança para ter essa educação, para ter esse desenvolvimento? É bom para a criança, no caso, é bom para a criança ter um pet quando é pequenininha, para aprender a cuidar, ou respeitar, Então, construir? Isso Os pais aí. que estão assistindo aí, ó. Isso aí para o papai, para a mamãe. Construção. Aí que você acabou de falar é a palavra exata, né? Construção. Construir isso, né? Construir um ser relacionamento. humano é construir Porque, ó, desde pensa, pequeno. se você tem um pet com uma criança e essa criança constrói um relacionamento, que nem aconteceu comigo. Eu tinha um relacionamento com o Bob. E um dia a gente, que naquela época não tinha... não era tudo trancado, tinha as correntes que a gente amarrava. Um dia o Bob fugiu, porque passou uma cachorra no cio com um monte de cachorro atrás. Ele foi atrás e nunca mais voltou. E aí você fica naquela esperança. Aquele Todo dia eu ia lá no sentimento, portão, esperar, putz, será que o Bob não vai voltar? Será que ele não vai voltar? Será que ele vai? Porque ele já tinha feito isso algumas vezes e voltava. Mas o que acontecia naquela época? Acontecia uma coisa muito grave, que a gente tinha endêmico no país a raiva. E aí quando eles iam para esses casamentos, eles se contaminavam com raiva. E aí as pessoas
quando vinha aquele mundoeiro de cachorro brigando, às vezes eles matavam os cachorros porque eles achavam que os cachorros estavam com raiva. Nossa. Então, gente, essa época lá na minha cidade foi muito triste, porque nessa época foi até o exército que começou a fazer a vacinação de casa em casa na época, para vacinar contra a raiva, para evitar que as pessoas matassem os cachorros na rua. E aí teve a história da carrocinha que pegava os cachorros que estavam na rua, que estavam babando demais, meio suspeito de alguma doença, que na verdade era a raiva que tinha na época, e eles prendiam os cachorros e matavam quando eles confirmavam que estava doente. A gente teve um cachorro do meu avô, que meu avô era açougueiro na época, ele ia na época não tinha abatedouro frigorífico, os açougueiros iam para as fazendas e o cachorro pegava o boi, trazia e o boi, eles abatiam o boi, penduravam, faziam toda aquela limpeza. E o Pelé, que era o cachorro do meu avô, ele começou a ter um comportamento diferente e começou a avançar nas pessoas no sítio. E aí um dia meu avô foi fazer o serviço com o Pelé e o Pelé avançou nele. E aí ele acabou achando que o Pelé estava com raiva. E um funcionário lá da fazenda onde ele estava matou o Pelé, deu um tiro nele. Então, você vê, é uma coisa assim, que na época era comum. A raiva, o cachorro pegava a raiva e tinha que matar o cachorro. Já senão, se esperava, não né? tinha cura, não tinha cura. Olha que loucura. Entendeu? Loucura, Então, essa história toda que a gente estava falando, qual que é a conclusão disso que trouxe para a minha vida? Que tudo o que eu vivi lá atrás só me trouxe uma construção para o que eu vou fazer daqui para frente. Claro que eu cheguei construindo até onde eu estou hoje, por quê? Porque a minha trajetória, eu saí de Erechim, fui para Ibiúna, mexi com cavalo, mexi com um boi, fazia todo um processo, montei uma clínica veterinária com a minha ex-mulher, uma clínica de pequenos, não deu certo, me separei, daí depois eu recomprei a mesma clínica, voltei E aí, qual foi a virada de chave? Eu fiz um curso no Empretec. E eu andava, porque eu fazia veterinário autônomo a domicílio. Então eu andava 100 mil quilômetros por ano. Então eu rodava muito, gente, rodava muito para trabalhar. E aí um dia no Empretec, eu fiz o curso do Empretec no Sebrae, e um companheiro lá do cara olhou para mim e falou assim: você não acha que você está no caminho errado? Desse jeito? Falou. Falei, como assim? Ele falou, olha para dentro de você e enxerga o que você está fazendo. Você está fazendo um caminho inverso. Você está rodando 5, 6 mil quilômetros por mês para buscar o quê? Se o que você pode buscar é uma coisa que eu ouvi, que eu acho sensacional. A caverna que mais você tem medo de entrar pode estar escondendo o tesouro que vai alavancar a sua vida. Nossa, isso é boa, hein? Então, Exato. a caverna que eu me escondia, qual que era a caverna que eu me escondia? Que eu não precisava rodar 5 mil quilômetros para trabalhar. Que eu estava me escondendo de alguma coisa, você não concorda? Eu deixava a minha família para ficar na estrada, eu não era caminhoneiro. Fugindo de alguma coisa. Então, pois é. Então, esse é o dia que ele falou isso para mim, você vê como que Deus é cirúrgico. Colocando as Eu pessoas já estava separado, eu já estava num novo relacionamento com a Karen, que eu vivo até hoje. Aí eu cheguei na minha casa, ela falou, nossa, que você está estranho. Eu falei, não, é uma coisa que me falaram hoje que eu vou ter que digerir isso, eu não digeri ainda. Aí no dia seguinte eu fui comprar ração para os cachorros lá de casa. O cara da casa de ração falou assim para mim, ó, eu vou te fazer uma oferta aqui, porque eu acho que é irrecusável. O que é? Ó, lembra a clínica que você montou aí com a doutora Hélia? Lembro, então, a pessoa está vendendo. Por que você não compra e não monta uma estrutura sua aí? Que você, cara, você tem uma capacidade muito grande, você sabe fazer muita coisa. E se você montar uma equipe aqui, você vai conseguir. Aí eu fui digerindo. Sem saber de nada. Sem saber de nada. Fui para casa, falei para Karen, eu vou comprar a clínica. Ela falou, por quê? Eu falei para ela, tá na hora de eu parar de rodar. Bom, então foi nessa época aí que nasceu hoje a Lavete. Não, ela já tinha a Lavete. Eu Lavete já recomprei era a clínica. Lavete. Isso foi em 2013. Então foi nessa época que você Parei de comprou, rodar. parou de rodar e você entendeu que eu preciso criar raiz, preciso entender como é que funciona e começou a fazer os atendimentos ali na. Não, aí eu onde montei é a clínica hoje. montei uma estrutura ali com vários veterinários, né?
E aí eu fui atrás do conhecimento, fui aprimorar, porque na verdade eu já estava em 2013, eu já estava com quase 50, né? Falei, não, vou dar uma reciclada, né? Aí eu fiquei maluco da reciclagem, fiz 26 cursos em 10 anos. Você vê, não é só a caminhada, né? Tem todo um Sim. estudo, tem Porque tem aquilo, a né, Leandro? experiência, tem o conhecimento, tudo que você traz. Hoje são quantos anos? Fala pra mim, quantos anos são só de atendimento? 37, pô. 37 anos. Eu tenho minha idade, né, irmão? Você tem 36. 36 que eu tô fazendo hoje. Já tá ficando no chinelo. É, né? já tô ficando chinelo, né? Não, pensa, aí você para, 37 anos só de quando você estava estrada. querendo se aposentar, você volta a estudar. É loucura. Quem tem coragem de fazer isso? Cara, você acha que não foi um choque? Quando eu comecei, eu voltei a estudar tudo de novo, tudo outra vez. Falei, nossa, cara, eu entrava naquelas salas, só tinha aquela molecada. Eu falava, meu Deus, eu vou transformar essa molecada, vou ter que pôr esses bichos pra rodar aqui. Eu vou... E hoje o... Cara, e você E quantos vê... atendimentos você já fez aí nessa caminhada aí, doutor Jair? Ah, Caralho. ó, só de pet nesses últimos 13 anos, 14 anos, foi mais de 10 mil, cara. 10 mil atendimentos. Muito mais de 10 mil. Ó, só de parto na minha trajetória, eu fiz quase 800 partos. 700 e partes pouco. de cachorrinhos Entre e cavalo, vaca, cachorro, cara. carneiro. É muita coisa, hein? Então, Eu hoje... tenho, não, na verdade, a Karen que me tira, faz brincadeira comigo, fala, você é uma enciclopédia da veterinária humana. Viva! Isso que é bom. Ó, um amigo meu, inclusive CEO do ByFood, eu tava numa reunião com ele, e aí ele falou assim, Matheus, ó, 3 coisas que o homem tem que fazer na vida, né? Construir uma família, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu falei, então, tô chegando lá já, chegando então, lá, né? só falta plantar árvore. Eu vou perguntar pra você, doutor Rogério. Já plantou quantas já árvores, escreveu doutor 2 livros, já construiu uma família, e a árvore, já plantou ou não? Plantei umas 20, já tá pronto, Já já plantou posso as ir embora. Então, Plantei conta um pouco araucária também ainda, desse- plantei umas 10 araucárias lá em casa, porque Sério? cara, o maior dor no coração, é assim, né, quando você é jovem, quando eu fiz a faculdade, eu me formei e fui trabalhar num Aras, chama Aras Santa Maria de Araras, e do trajeto que eu ia a pé, das cocheiras até onde eu almoçava e voltava, tinha uma floresta de pinheiro assim, daquela araucária, sabe que dá pinhão? Uhum. Coisa mais linda do mundo a floresta. Eu olhava aquilo e falava assim, nossa gente, um dia eu quero morar numa casa, quero ter uma árvore dessa do lado da casa, né, cara? Porque daí os pinhão caem, eu já pego e já põe na panela. Não precisa sair catando pinhão no mato, porque eu pegava os pinhão para comer, né? Cara, aí, quando aconteceu todo o minha trajetória que minha irmã morreu, foi uma tragédia, cara. Aí eu comprei, eu fui sorteado no pique do Banco do Brasil, do Itaú. Aí eu falei, vou comprar uma casa. Daí fui ver a casa, tinha uma araucária aqui e uma araucária do lado da casa. Eu falei, puta, é essa casa. Isso é importante das palavras, né? Saber pedir. Uma coisa que a gente fala. Cara, mas foi assim, aí o que aconteceu nesse meio tempo? A gente tá lá desde 97, nessa casa, e aí do nada me cai uma das araucárias, mas não caiu em cima da casa, a do lado, de frente. Mas se ela tivesse mirado desse lado, ela caía na varanda, na sala da casa. Como ela caiu assim, ela caiu no portão. Aí a Karen, minha mulher, falou, nossa, Rogério, a pessoa nós dormindo, esse troço cai em cima da gente. Falei, a gente nunca mais acorda. Vai acordar do outro lado. Vai acordar do outro lado da vida, né, cara? Já não estaria Doutor mais Rogério, aqui. pra quem não sabe, o doutor Rogério é escritor, né? Que já falou aqui. Tem um outro segundo livro aqui, que é o meu primeiro pet, a escolha. Inclusive, tivemos a honra, né, Leandro, de participar do lançamento do livro. Participamos do Participamos, lançamento, ano deu uma passado, palavrinha lá, a né? gente estava na produção, foi um evento maravilhoso. Foi muito legal. Escolha com o coração e cuide com amor. Quando a gente fala assim sobre escolher com o coração e cuidar com amor, né, doutor Rogério? A gente fala muito sobre propósito, né? Fala, porque você já tem uma carreira, você tem uma história, se fosse falar até em questão de monetariamente falando, você já tem o que você tem para viver, construiu com a sua família. E hoje o que nos move muito são nossos propósitos, né? O que vamos deixar de legado nas pessoas. Isso aí. E ele escreveu esse livro aqui, Meu Primeiro Pet. Fala um pouquinho sobre o livro
E eu sei que esse livro aqui conta a sua história, né? Que até você comentou aqui, que a gente pode até mostrar aqui a foto Do Bob, tá do aí. Bob, tem aqui, é muito legal, gente. Isso é Tem a uma foto, tem tudo. prova social que o Bob existiu, não é conversa. Ele tem tudo aqui, tem ele pequenininho, por incrível que pareça, naquela época já existia a máquina fotográfica. Sim. Tem o Dr. Rogério pequenininho. Não, e o mais legal é que daí eu tenho que é o pessoal que hoje aparece nas redes sociais. Será que o cara é de verdade? Será que é de Tem mentira? tudo aqui no livro. E tem outra história, além da gente ser de verdade, se você precisar de alguma coisa, se seu pet estiver doente, alguma coisa, você pode se conectar com a gente, que a gente responde, te ajuda, faz de coração ainda, não é nada não, porque você vai meu seguidor que eu vou te ajudar. Não, gente, você não precisa ser meu seguidor para eu te ajudar. Pode entrar em contato com a gente que a gente ajuda. Ó, pra você ter uma noção, uma seguidora me conectou comigo da França e eu tô ajudando ela a cuidar do cachorro dela na França. Então, você vê que isso não é uma coisa... Por amor, já é propósito, né? Exatamente. Esse é o legado que eu vou deixar. É o legado que você quer dizer. Fala um pouquinho do livro, o que vai encontrar dentro desse livro aqui, Meu Primeiro Pet. E qual que é o propósito de vida hoje, qual que é o legado do Rogério Raskowski. Do Rogério Roskowski. E do Rogério Pet também como veterinário, né? O que você quer deixar para as pessoas? Você quer treinar novos profissionais, levar a sua metodologia, que ele tem uma metodologia excelente, que salva vidas, né? Que a gente estava conversando aqui agora nos bastidores. Fala um pouquinho sobre essa parte aí e fala um pouquinho do livro também, mostra a foto para a galera aí. Vamos separar em duas fases do livro. Primeiro vamos falar o propósito do Rogério pai. O Rogério hoje é pai de dois seres sensacionais, o Rodrigo e a Rafaela. O que eu quero deixar de herança para eles? Eu até brincando com eles esses dias, eu até falei pro Rodrigo, Rodrigo, esse aqui é o Dr. Rogério Pet pequenininho, ó, com o Bob. Essa foto é bem antiga, então ela ficou meio estranha, mas era eu aqui. Mas dá pra ver, né? Eu junto com o Bobinho. Esse é o Bob que saiu atrás de... E também, quem quiser comprar o livro, Dr. Rogério, sim, onde encontra? Só chamar tem lá. Na Amazon também, pode chamar na clínica. Então, na pronto. Clínica também a gente manda o impresso, na Amazon tem ele digital. Show. Né? Então, para você que quer encontrar o livro aí, pode conectar com a gente. Depois a gente vai deixar um QR Code para vocês se conectarem, se quiserem entrar nas redes sociais e chamar a gente, pedir para mandar o livro. Então ficou muito bom. Qual a ideia desse livro? Esse livro conta a minha história e as dicas principais. Como você vai, desde a sua escolha de qual seria o melhor pet para você, de acordo com as características que a gente fala dos pets, e ainda os primeiros cuidados até a castração. E aí a segunda edição do Meu Primeiro Pet, que a gente está montando, vai ser da castração até a velhice. Por quê? Porque eu criei um método, chama Método Vida, que vai ensinar você, que é um simples tutor, a fazer um diagnóstico antes do seu pet estiver aparecer doente. Por quê? Porque você vai conhecer qual é a fisiologia, como que é o comportamento, que a gente brinca hoje, qual é o pulo do gato na medicina, você saber qual que é a etologia. O que é a etologia? É o comportamento do pet, fisiológico, como ele está em casa saudável, como é o comportamento de um cachorro saudável, como é o comportamento do cachorro doente, quais são o gato, ele conversa com você, ele fala. Por quê? Ele fala igual o surdo-mudo, através dos sinais. Ele te mostra o que ele precisa e o que ele quer através dos sinais. E quando ele está doente, ele muda o comportamento. Então, se você focar, conhecer o pet saudável, qualquer alteração que ele tiver, você vai perceber só no olhar dele. Eu tenho 12 cachorros. Os meus pets em casa, quando eu chego em casa, se algum deles me olha diferente, eu já sei que ele está com algum problema, só pelo olhar, porque ele me mostra através do olhar. Ele olha diferente, não é com a mesma vivacidade, não é com a mesma felicidade, e ele tem um olhar diferente quando ele está com dor. É isso que eu quero ensinar para vocês. Por quê? Porque se você se conectar com o seu pet, ele te mostrar quando ele está diferente, quando ele está doente, é muito mais fácil de você correr no seu veterinário de confiança e começar a fazer o tratamento. Agora, o que vem acontecido durante esses 15 anos, 14 anos que eu estou na clínica, as pessoas não conhecem o pet doente, e aí o que acontece? Quando chega a descobrir que ele não está legal, quando ele para de comer, acontece alguma coisa mais grave, a doença já está muito avançada às vezes. E aí, às vezes, não dá tempo de salvar, às vezes até dá tempo de salvar, mas aí tem aquele dissabor de você ter uma despesa que, teoricamente, se você conhecer, não vai precisar. Entendeu? Esse é um propósito. Calma, vamos lá. O propósito do Rogério pai é mostrar para os meus filhos
que existe um legado que você precisa ter, você precisa construir uma família para você passar o seu conhecimento para os seus filhos, para que esse conhecimento seja preservado, para que isso seja um sinal da sua ancestralidade, uma coisa que você faça que é diferente dos outros, que só na sua família que vai ter. Por exemplo, da minha avó, ela fazia um macarrão com frango que ninguém sabe fazer até hoje. Minha mãe aprendeu. A minha mãe vai deixar isso para a filha dela vai deixar para a filha dela, e isso vai perpetuar. O Rogério Pet vai deixar o quê para o Rodrigo e para a Rafaela? Que o Rogério Pet é um cara que é incansável, ele não desiste nunca. Por quê? Porque eu ressignifiquei a minha vida, eu virei 360 graus 3 vezes. Quando a minha irmã morreu, quando eu me separei a primeira vez e quando eu fiz o Empretec. Eu ressignifiquei, eu girei 360 graus e recomecei tudo de novo. Então, por que eu fiz isso? Que é um legado que eu vou deixar para meus filhos. Quando você tem um propósito, quando você tem Deus, você não desiste. E o desistir não é uma palavra, o desistir é um sinônimo de fracasso. Então, se você não desiste, você nunca fracassa. Então, isso é importante. Isso eu quero deixar para meus filhos. Vou mostrar para eles que isso é importante. Um pai deixar para os seus filhos que Deus é em primeiro lugar e que você nunca desiste. Você pode falhar, mas você nunca vai parar. E não é qualquer erro que você para. Quando você erra, você aprende e você recomeça de novo, acertando. Então, isso é um legado que eu vou deixar para os meus filhos. E para o mundo pet, eu quero deixar um legado que você conhecendo, você tendo a visão do que é um pet saudável, qualquer alteração que ele tiver, você vai conhecer assim só de bater o olho. Isso não tem preço. Se eu te ensinar você olhar, você ter o olhar clínico que a gente tem hoje, você vai salvar muitos pets e vai dar alegria para muitos filhos na sua vida. Porque o seu filho, quando o seu pet está doente, fica mais triste do que você. Então você vai ser o herói da sua família. Isso é importante. Que história, hein, doutor? Não é? Doutor Rogério é coração demais, né? Não é muito você ter conseguir passar isso para os seus filhos. Eu falei pro meu filho um dia desse, eu falei, pelo menos uma coisa você vai lembrar do seu pai, né, cara? Primeiro, que eu nunca desisto. E segundo, que eu faço um puta churrasco. Quando ele for comer uma carne, ele sempre compara. Puta, a carne do meu pai é melhor. É a melhor do Brasil, então já vou deixar o convite pro churrasco ali. Lá na casa dele, na lá Catacumba. comer daqui com um churrasco tal de confirmado. churrasco lá. Tem um churrasco que ele faz Ele lá faz na churrasco na Catacumba. Que é show de bola. Lá. Ele só convida os melhores amigos Nossa, lá. Só os tops, só os só- tops. A gente é só elite. amigo ainda, os melhores ainda não vai chegar Só lá. quem acessa. Doutor Rogério, cara, que história, cara. Que mensagem que você deixou pra gente aí. E que nem você sempre fala, né? É transformar tutores em doutores, né? Pra gente aprender a cuidar dos nossos bichinhos que amamos, que só a gente É uma sabe troca, né? Você vai amar ele vai te amar a também. gente perder alguém que a gente ama. Eu acho que é uma dor, eu acho, dos maiores dos tutores hoje, é a longevidade dos nossos bichinhos, né? E você tem uma metodologia, né, para deixar isso um pouquinho mais leve, para os bichinhos viver mais. Hoje, qual que é a guerra do Dr. Rogério? O que o Dr. Rogério luta para levar de conhecimento para os seus tutores, até mesmo para os outros veterinários, né, que estão começando agora ou que quer aprender a desenvolver? Qual que é essa guerra? Qual que é a sua luta contra o movimento, né? Que existe um movimento muito grande sobre a veterinária, né? Qual que é a sua mensagem? O que você quer deixar Agora pra galera? a veterinária virou um comércio muito grande, né? Porque agora tem plano de saúde, tem um monte de coisa. E qual que é a minha batalha? Não trata. A veterinária hoje ela tem não só a veterinária, né? A medicina também. Eles não tratam a causa dos problemas, eles dão remedinho. É uma indústria da farmácia, né? Indústria da farmacêutica. Farmacêutica. Você vai dar remédio, ele vai melhorar o sintoma e aí depois que parar o remédio ele volta a ter o sintoma de novo e depois ele volta outra vez. E aí eu sempre brinco, a medicina do Voltaren. Não tem um remédio antigamente que nós tomávamos, chamava Voltaren? Você toma um remédio hoje, Voltaren amanhã, Voltaren depois. É o cartão fidelidade. É o tratamento infinito. Eu Voltaren, entendeu? Muito bom. Qual é essa guerra? Por que você acha que eu fiz 26 cursos e lutei? Porque quando eu retomei a clínica, qual que era a maior dor?
os cachorros morriam de câncer e ninguém sabia de nada, não sabia tratar. E quando fazia os tratamentos de químio, rádio, essas coisas, morriam igual. Então, até hoje está morrendo igual. Então, qual era a minha guerra? Minha luta era, vamos descobrir um jeito de, pelo menos, já que não vai curar, mas pelo menos vamos dar qualidade de vida. Qualidade de vida. Isso é o legado que eu vou deixar na veterinária. Quem me seguir, quem for junto comigo, os meninos que estão trabalhando comigo, hoje a gente fez uma reunião, exatamente isso. Qual que é... Por que que eu tô na veterinária há 37 anos e nunca ninguém teve coragem de me contestar? Nenhuma receita. E olha que eu já fiz receita para cavalo de gente importante. Nunca teve uma... Já teve... Quem não conhece o mundo do cavalo sabe, o doutor Alceu Ataíde já pegou a prescrição minha e falou, não, pode fazer, tá certo. Porque normalmente isso não acontece. Quando você pega uma prescrição do colega, você fala, não, faz assim que é melhor. Então, você sempre dá um pitaco, entendeu? E o doutor Alceu pegou mesmo, falou, não, pode fazer, ele tá certo, o menino é bom, pode continuar. Então, quer dizer, nessa minha carreira toda de veterinário, de todas as espécies que eu já tratei, até hoje, nem na veterinária, ninguém teve coragem de me contestar. Por quê? Isso eu expliquei para os veterinários que trabalham comigo. Qual é a ideia? Por que você... Como que você trabalha... acima de contestação. Você sabe como que você trabalha sem ter perigo de ser contestado? Fazendo um bom trabalho. Não fazendo nada de errado. Não fazendo nada de errado. Não enganando ninguém, Sendo não justo, roubando ninguém e sendo justo com aquilo que você está fazendo. Se você não engana ninguém, não rouba ninguém e não faz nada de errado, você não consegue ser contestado. Verdade. Entendeu? Porque, na verdade, o que acontece? Chega um paciente na minha clínica, que eu vou medicar ele, que eu vou fazer uma prescrição. Eu jamais faço uma prescrição que eu vou ganhar em cima da prescrição. Quem vai ganhar em cima da prescrição é o meu paciente. Ele que vai sair de lá com uma prescrição boa, uma prescrição que vai trazer a cura. Por quê? Porque hoje eu faço medicina integrativa. O que eu faço? Eu integro a medicina normal com a medicina chinesa, com a acupuntura, com o ozônio. Eu faço homeopatia, fitoterapia chinesa, que é a única... os caras falam, não, mas tomar chá, fitoterapia chinesa é chá. Então, o chá sara, cura. Entendeu? Hoje a gente tem chá em xaropinha para os cachorros, que tem uma empresa que chama Taori que faz já os princípios ativos da medicina chinesa, das formas em xarope, sabor carne ainda, para os cachorros tomarem, para os gatos tomarem. Então a gente tem hoje ferramentas para não enganar ninguém. Ah, mas se chegar com uma receita desse fitoterápico numa outra clínica veterinária, o cara vai aceitar? Não, não vai. Mas ele não tem como contestar. Por quê? Porque ele não conhece. Não conhece. E esse acaba se tornando um dos diferenciais, né? Esse é o pulo do gato que eu falei para os meninos hoje. Quando você vai se tornar um veterinário incontestável? Quando você mostrar que o que você faz porque você conhece, você tem conhecimento para fazer aquilo. Tudo isso leva, eu falei para eles, leva isso para sua vida. Tudo que você for fazer, que você não tiver conhecimento, procura primeiro o conhecimento para depois você fazer. Porque tudo que você fizer, que se você não tiver certeza daquilo que você está fazendo por falta do conhecer, ou você procura alguém para te ajudar, ou não faça. Porque se der errado, se der certo, você de louco virou o gênio. Se der errado, vai voltar para você. Entendeu? Por quê? Porque vai voltar. E isso você aprendeu desde os 9 anos, né, doutor? É isso aí. Poderia dar errado, mas também poderia dar certo, e deu certo, e por ter dado certo, hoje estamos aqui de frente com o doutor Rogério, com essa bagagem incrível. Sobre a vida, né, cara? Porque, na verdade, podcast pra mim é um lugar que você vai lá pra você lavar a roupa e mostrar como que se lava. E por falar nisso, doutor Rogério, cara... eu tava até olhando aqui a mensagem que você me enviou mais cedo, até para confirmar os números. Dr. Rogério chegou, acho que hoje ou ontem, falou, ó, estamos aqui já no TikTok, mais de 100 milhões em uma conta, mais de 30 mil na outra, e ele falou, cara, tá aí. E hoje, Dr. Rogério, como que você vê, ou qual é o objetivo principal de você usar as suas redes sociais? Você é bem ativo lá, estava conversando aqui nos bastidores, mas conteúdos diários saindo, não só em uma conta, sim, mas acho que mais de 4 contas, né? A gente posta qual que é a importância hoje que você vê de criar esse conteúdo, criar esse movimento que o Leandro citou, e como que você vê hoje as redes sociais nas suas mãos e como que você usa ao seu favor hoje? Então, para quem não usa, tá deixando dinheiro na mesa. Eu não ganho dinheiro com a rede social, mas eu caminho com o meu propósito. E quando você caminha com o seu propósito,
de ensinar as pessoas e independente se elas gostem ou não, você vai um vídeo que você coloca trazendo conhecimento, ensinando ela, que nem esse vídeo que tá viralizando aí, um vídeo do chocolate. O cachorro comeu chocolate, tem como você precisa sair correndo com o seu veterinário? Não. Primeiro porque o chocolate, o cachorro pode ser, não necessariamente vai intoxicar, porque o cachorro pode ser resistente, não ser sensível ao agente que está lá dentro que pode intoxicar. Mas se o cachorro comeu, você não tem certeza se ele vai intoxicar ou não, você pode dissolver água essa que nós estamos tomando, com um pouquinho de água oxigenada, misturar e jogar na seringuinha, dá para ele tomar, ele vai vomitar, o chocolate vai sair, não vai absorver. Então você não precisa correr. E foi isso que você passou no vídeo. Você precisa ter ferramenta. Você não concorda? Precisa ter conhecimento. Você precisa conhecer, chegar a misturar água oxigenada com água gelada e jogar na seringuinha na boca do seu pet e ele vai vomitar e vai sarar. Talvez vai intoxicar ainda, mas intoxica menos. Mas você vê, uma ferramenta comum, você tem em casa, água oxigenada 10 volume, água fria, misturou, deu pro pet, qualquer coisa que ele comer. Eu já salvei cachorro que mordeu sapo, com veneno de sapo, água oxigenada e água gelada, porque não tinha nada, tava numa fazenda. O que eu tenho na fazenda para fazer? Putz, eu tenho medicamento de cavalo, peguei água oxigenada, vamos fazer esse cara vomitar. E enfiamos goela abaixo, o cara vomitou, sarou. Então, ou seja, e é isso que você quer ferramenta, passar. É isso que você quer passar pro tutor ali. Coisa você já simples, tem já básica. um e-book, um treinamento, algo do tipo para quem quer adquirir esse conhecimento. Porque primeiro salva a vida do pet. Sim. Segundo, economize de bate-pronto ali, de repente, igual esse caso que você citou, né? Já cura o pet ali de bate-pronto, já vomita e aí acaba evitando problemas ainda maiores. Sim, você economiza, tem um produto para quem quer acessar, já está disponível? Tem, chama Método Vida. Certo. Dentro do Método Vida a gente vai fazer as aulas em grupo e individual, né, para quem quiser. Eu tenho 20 pets, eu quero fazer uma mentoria individual, a gente vai fazer. Eu tenho pouco pet, eu quero fazer uma mentoria em grupo também, a gente vai ter. Por quê? Porque nas aulas a gente vai, além de eu vou passar o conteúdo que eu acho que é legal, tipo esse do chocolate, o do sapo, o da abelha, enfim, vários. Vou ensinar ele a conhecer a fisiologia, conhecer o comportamento do pet. E aí vou ensinar as dicas de como que ele vai diagnosticar os maiores problemas hoje. Porque o pet te mostra, ele não fala, mas ele te mostra quando ele está com algum problema. Então, vocês vão entender isso e vão sair doutores dos seus pets. Então tá aí, Método Vida, para você que é tutor, salvando vidas. Ou que você é mãe de pet, né? Isso, sim, né? Mãe, pai, primo, tio. Se você tem pet, já sabe, Método então, ó Vida. Como que é, ó como que é o Vida, né? Ó, vida do V, de visualizar, o I, do identificar, o D, do decidir e o A, de agir. Porque você vai conhecer, vai identificar, vai ver, vai identificar, vai agir, vai fazer o que você tem que fazer, entendeu? E aí você vai ter a ação, né? Pra salvar a vida. Então isso é bala. Você vai sair salvando vida. E aí, já pensou, você tá numa festa, aparece um pet engasgado. Qual que é o somebody love que você tem que fazer para desengasgar o pet? Isso eu vou ensinar no meu método. Como que você vai levantar, como que você vai fazer a massagem, como que você vai desengasgar. E tem muito pet que morre engasgado. Nossa. E o simples, né? Eu sempre falo que tem umas brincadeiras que o pessoal fala, o básico tem que ser falado. Se você não falar, o pessoal não sabe o que é o básico. O óbvio tem que ser dito. O óbvio precisa ser dito. E o básico tem que ser feito. Exato. Então, já que o óbvio tem que ser dito, né, Andrão? Você que não se inscreveu nesse canal, já se inscreva, ativa o sininho para você ficar atento digitalize, aos toma aí. próximos episódios. É isso aí. Uma salva de palmas. Deixa o like aí para esse episódio. Dr. Rogério, muito obrigado pela sua vida, pela sua presença, compartilhar um pouco brinde da sua bagagem. Ao podcast Digitalize, que vai arrebentar aí, pô. É isso aí. Então, muito obrigado. Estamos chegando ao fim, né, Andrão? Eu sei como é que passa rápido, né, cara? O assunto, boa, né? O assunto flui, o assunto interessante. Eu costumo falar o seguinte, que podcast tem que deixar o gostinho do quero mais. É isso mesmo. Então hoje... para deixar o gostinho do quero mais, o que nós vamos deixar para os tutores que estão assistindo esse podcast? Bora lá. Olha lá, eu vou lançar um desafio aqui, ó. Exclusivo. No final de março, nós vamos fazer um podcast aqui do lançamento do Método Vida, e você que está assistindo hoje vai poder assistir, conectar com a gente aqui ao vivo
e comprar o acesso no Método Vida. Muito bom. Olha só. Então tá feito. Tá aí. feito, tá combinado. Desafio, Já soltou o desafio. pitch. E já convite. aproveitando esse gancho aí, onde que nossos telespectadores, a galera que tá seguindo a gente, pode encontrar o Dr. Rogério nas redes sociais? A gente vai deixar aqui o Dr. Rogério Pet Lavete. Tem um QR Code bonitinho que a gente vai disponibilizar para vocês lá no dia que o podcast for no ar. Vai ter o QR Code do Dr. Rogério Pet com todas as redes sociais. Instagram, YouTube, Tudo, TikTok, tudo, Facebook. todas as redes, Todas isso. as redes são Vão tá arroba. arroba Dr. Rogério Pet Lavete. Tudo Então igual. é isso aí, já segue o Dr. Rogério. Isso Você aí. que quer aprender, você que precisa, Conecta você que tem com a pet, gente. conecta com ele, que ele vai ajudar de forma remota e automática, ele vai trazer o melhor para você. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, Eu por que acreditar no agradeço. nosso projeto. Você é meu amigo íntimo. Best né? friend. My best friend. My best friend. Mas eu sei do conhecimento que você leva, a gente sempre aprende um com o outro. Sim. E é só o começo de grandes coisas, né, Matheus? Eu sempre digo. Muito obrigado, doutor Rogério Nada, Pet. obrigado Se inscreve pelo no canal, deixe seu comentário, se Isso ficou alguma aí. dúvida, se quiser bater um papo. Pode mandar no direct ou mandar aqui embaixo nos comentários que a gente vamos ler todos com carinho. É isso aí. E deixa aqui nos comentários O o feliz parabéns. aniversário pro nosso Exato. amigo. Deixa O meus parabéns pra aí, esse o cara Pix aqui. de presente também. Vai deixar lá a chave Pix. Eu vou deixar a chave. Abençoe, eu acredito nos milagres. A do céu, benção, pronto. é benção isso. Vai benção, as bênçãos. Você tá que bom? quer fazer o Pix pro Leandrão, já sabe, de aniversário, vamos junto. Obrigado, Deus Galera, abençoe. até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Um abração. Tamo junto. Bora.